E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí com mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, né? Sobre situações que têm movimentado o ambiente do clube nos últimos dias. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar as opiniões. Lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Começando com uma notícia que a maioria já deve ter visto aí por algum lugar, é que os dois centros de treinamento do Cruzeiro estavam em situação irregular. Nem a Toca 1 e nem a Toca 2 tinham alvará para funcionamento ou o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A partir disso, e até considerando o desastre que aconteceu no Rio de Janeiro há uma semana lá com os garotos do Flamengo, né, que tivemos aí 10 vítimas fatais, o Corpo de Bombeiros vistoriou os dois CTs do Cruzeiro de forma emergencial para ver se havia alguma questão de maior risco, né, que necessitasse de fechar os centros de treinamento, mas não identificaram nenhum risco iminente. Por isso, os dois CTs seguem em funcionamento normal, mas o Cruzeiro vai ter que fazer algumas adequações. O pessoal do Corpo de Bombeiros passou ainda e o clube tem um prazo de 10 dias para resolver isso, mas segundo o presidente Wagner Pires de Sá, até o fim da próxima semana tudo já vai estar devidamente resolvido, porque parte é questão de instalação de alguns extintores em alguns lugares que estavam faltando, e outras questões que estavam para ser resolvidas são mais questões burocráticas junto à prefeitura, e a promessa do presidente é que então em uma semana tudo vai ser resolvido antes do prazo de 10 dias, que geraria multa ao clube. Mas convenhamos que a gente está falando de uma coisa muito grave, e que multa é o de menos, né? A gente viu no caso do Flamengo lá, que o CT foi vistoriado e eles foram multados inúmeras vezes e cagaram para as multas até que aconteceu esse desastre. Eu considero inadmissível um descaso com uma situação tão simples, tão elementar como essa, especialmente quando o clube é responsável por tantos garotos. Na Toca 1, por exemplo, moram 35 garotos que jogam aí nas categorias de base do Cruzeiro, né, em diferentes faixas etárias. A grande questão é, quando esses garotos saem de suas casas, de suas famílias ou de onde vivem e vêm para um clube de futebol, o clube tem que oferecer todo o suporte para eles. E é engraçado quando às vezes a gente vê o pessoal falando assim: antigamente os meninos passavam fome, entravam em campo e jogavam com mais raça e não sei o que. Isso não tem nada a ver com raça, gente. A partir do momento que o clube é responsável por esses atletas, ele tem obrigação de formar os atletas da melhor forma possível. Se até clubes desse tamanho, que movimentam tantos milhões, têm esse descaso com os garotos, imagina como as coisas acontecem nos clubes menores, né? Nos clubes que são apenas de base e tudo mais. Então essa é uma coisa que precisa ser repensada sim, e não apenas enquanto está todo mundo preocupado porque morreram 10 garotos. Isso é uma coisa que tem que ser resolvida daqui para frente, e é bom a gente manter essa reflexão que o que aconteceu no Flamengo poderia ter acontecido em qualquer outro clube, tá? Isso não é hora para ser clubista, por mais que a maioria de nós esteja muito puto com a relação conturbada que Cruzeiro e Flamengo vivem, mais até fora de campo do que dentro, né? Porque dentro de campo a gente costuma levar melhor sobre eles ainda. Mas a gente tem que entender que essa é uma situação que ultrapassa qualquer questão de esporte, de clube, de rivalidade. Nosso papel como torcedor é realmente torcer e cobrar da diretoria que tudo seja resolvido da melhor forma possível e que o clube esteja em condição de oferecer segurança total aos seus profissionais. Sejam profissionais do time de cima, seja da base, sejam os garotos, sejam outros funcionários, enfim. É responsabilidade do Cruzeiro sim, e é inadmissível que clubes desse tamanho sejam tão irresponsáveis quando estão lidando com vidas. Mais ou menos dentro desse tema, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre uma questão que é bem polêmica. Para quem não viu, o Flamengo na última quarta-feira entrou com o seu uniforme com as duas bandeirinhas, né, de Flamengo e Vasco ali, num gesto de solidariedade ao clube rival. Grande parte da torcida do Vasco, oposição lá dentro da diretoria e tudo mais, a galera ficou muito puta com isso, achou um absurdo, falou que o presidente estava desrespeitando a camisa do Vasco e tudo mais. E eu gostaria de saber de vocês se acontece algo nesse sentido, por exemplo, do Cruzeiro entrar em campo mostrando solidariedade e colocando o escudo ou uma bandeira preta e branca em alusão ao Atlético Mineiro. Se você considera que isso é um desrespeito à camisa do clube ou se você acha que tem questões que ultrapassam essa rivalidade. Para mim, isso é uma questão que não incomodaria em nada, sendo uma tragédia desse tamanho que aconteceu. Aí tem gente que discute, não é tragédia, é crime. Gente, é uma tragédia, aconteceu uma questão trágica e não importa quem seja o culpado, a desgraça já aconteceu. Então não é hora da gente querer brigar por causa de termo, de semântica. Não, o fato aconteceu, tem que ser apurado quem tem culpa e tem que ser responsabilizado sim. Inclusive o Flamengo
tem que dar um suporte para a família desses 10 garotos aí, pelo menos até o fim da vida dos pais deles. Agora, nessa questão da camisa, tá? Se acontece algo desse tipo e o Cruzeiro bota ali uma mensagem em solidariedade ao seu principal rival, você acha que teria algo de errado? Você acha que seria um desrespeito à instituição e tudo mais? Enfim, deixa aí nos comentários, porque eu acho que isso gera uma discussão bacana. Uma notícia que foi bem repercutida aí nos últimos dias é que o Ministério Público ofereceu denúncia ao Itair Machado por supostas ameaças de morte que ele teria feito ao ex-diretor de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicentim, no final de 2017. Para quem não lembra, na transição da diretoria do Gilvan para essa diretoria atual, houve alguma situação ali e o Bruno Vicentim, em dado momento, registrou um boletim de ocorrência que o Itair Machado teria feito ameaças de morte a ele. Essa é uma questão que foge a campo e bola, tá? Isso aí já é uma questão que vai para a justiça e eu entendo que até por isso não cabe muito a gente opinar, tá? Os dois são brancos, são ricos, eles que se entendam, né? Afinal, eles têm divergências que parecem não ser apenas na questão de como gerir um clube de futebol. E me incomoda bastante ver o Cruzeiro sendo notícia em páginas policiais e não apenas pelas glórias, né, que consegue dentro de campo. Então é uma situação desagradável, eu acho que não cabe muito a gente discordar ou botar a mão no fogo por um dos dois, tá? Porque para mim nem Vicentim e nem Itair são flor que se cheire. Então eu trouxe isso mais a título de informação, é uma questão relativamente antiga, né, de 2017, e só agora o Ministério Público resolveu agir, mas vamos ver aí os desdobramentos dessa história, se vai dar ruim para alguém. Falando ainda em Itair Machado, né, o Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar aí na próxima semana os incidentes que aconteceram no clássico entre Cruzeiro e Atlético no último dia 27 de janeiro. Como é de praxe, vão ser julgados os atletas que foram expulsos na ocasião, né, o Dedé do Cruzeiro, o Adilson do Atlético, certamente não vão ter nenhuma punição extra, porque foram expulsões e lances de jogo, questões totalmente ali esportivas mesmo, de segundo cartão amarelo. Agora a situação pode ficar ruim para o Itair Machado e para o próprio Cruzeiro. No caso do clube, né, a punição seria pela questão do repasse dos ingressos, porque teve aquela questão do Cruzeiro cobrar ingresso mais caro, depois atrasar o repasse e tudo mais. Pode ser que o clube tenha que pagar uma multa que chega até a R$100 mil. E no caso do Itair Machado, o valor da multa é a mesma, mas a situação dele é por algumas declarações polêmicas que ele teria dado ali, inclusive relacionado a dirigentes do Atlético Mineiro. Alguns dirigentes do nosso rival também estão sendo denunciados e vão a julgamento nesse mesmo momento. Todos sabemos que não é a primeira e nem vai ser a última vez que os clubes, né, e especialmente seus dirigentes, estarão envolvidos em coisas desse tipo, até porque a mentalidade dos caras é muito pequena, eles não conseguem entender que a rivalidade é dentro de campo e que fora de campo eles deveriam agir com mais inteligência para que os dois clubes fossem mais fortes. Mas vamos torcer para que tudo se resolva da melhor forma possível, que o Cruzeiro tome uma pena mais branda aí, até porque na situação financeira que a gente tá, qualquer R$100 mil tá fazendo falta. O Cruzeiro tá fechando a contratação de um goleiro para o time sub-20, trata-se de Vinícius, 19 anos, que atua no Criciúma e tem passagem pelas seleções de base. O jogador é tratado como um substituto do Gabriel Brazão, né, que recentemente foi vendido ao futebol italiano, e o Vinícius vem sem custos ao Cruzeiro, isso porque ele está em fim de contrato com o Criciúma. O time catarinense está tentando negociar com o Cruzeiro para que o Cruzeiro possa ter o jogador imediatamente, não precisa esperar o fim do contrato dele. Com isso o Criciúma mantém um percentual, né, de uma futura negociação. Até agora o martelo não foi batido, mas provavelmente o Vinícius será sim atleta do Cruzeiro muito em breve. Vamos ver aí se o clube divulga os detalhes quando o negócio for fechado de fato. Não conheço o futebol do Vinícius, nunca o vi em campo na minha vida, mas se ele tem passagem por seleção de base e o Cruzeiro estava monitorando, algum talento ele deve ter. Então vamos aguardar, vamos torcer, e vale ressaltar que ele vem para integrar o elenco sub-20, a exemplo do Jadson, que é aquele volante que foi contratado do Sport há 15 dias atrás, mais ou menos. Mano Menezes completa nesse domingo 200 partidas como treinador do Cruzeiro. Nesse período ele conquistou 97 vitórias, 58 empates e 44 derrotas, além de 3 títulos aí na estante, né? As Copas do Brasil 2017 e 2018 e o Campeonato Mineiro 2018. O Mano pode não ser o treinador dos sonhos de muita gente pela forma que ele impõe o time a jogar, mas fato é que os títulos vêm. O Mano é um treinador muito importante na nossa história e pegou o Cruzeiro por 2 vezes em uma situação muito ruim, né, brigando contra rebaixamento e Campeonato Brasileiro, e nos 2 casos ele conseguiu botar o nosso time nos trilhos e fazer campanhas no mínimo seguras. Apenas 4 treinadores, né, trabalharam por mais partidas no Cruzeiro. O recordista é Hilton Chaves com 362 partidas, o que, convenhamos, não vai ser muito fácil de buscar, né, mas fato é que a gente deve reconhecer que todos os treinadores, mesmo esses mais importantes
importantes na história do clube foram questionados em alguns momentos, e mesmo que alguns sejam considerados lendas do clube, todos eles já foram chamados de burro em algum momento. E por fim, falar um pouco sobre o futebol feminino, que após um longo silêncio do clube, que vem desde novembro do ano passado, o gerente de futebol Marconi Barbosa disse que o Cruzeiro desistiu de fazer uma parceria e terá um time feminino próprio, tá? Então o Cruzeiro vai ter agora pouco mais de um mês, porque o campeonato brasileiro, né, da segunda divisão, que é onde vão entrar os times que não tinham categoria até o momento, vai começar dia 27 de março. E até lá o Cruzeiro vai ter que arrumar jogadoras, treinador, comissão técnica, um CT para treinar, o campo onde vai mandar seus jogos. É uma questão que já devia ter sido resolvida há muito tempo, tá? E se a gente tem palavras da direção do Cruzeiro em novembro do ano passado falando que já estava em tratativas, aí os caras esperam da fevereiro do outro ano, quer dizer, praticamente aí 3 meses depois, e não fizeram porra nenhuma nesse sentido. Vão empurrar com a barriga até quando? Isso é uma coisa que me incomoda muito na diretoria do Cruzeiro, é a tomada de decisão e a volta atrás. Os caras não têm muita convicção do que fazem, eles garantem uma coisa e passam um pouquinho, não é bem assim. Enfim, vamos torcer para que o futebol feminino seja melhor gerido do que foi o futebol americano, melhor do que foi a questão do atletismo aí, que acabou, depois não acabou, mas agora parece que acabou mesmo. E vale ressaltar que ter um time de futebol feminino é exigência tanto da CBF quanto da Conmebol para disputar as competições a partir dessa temporada, tá? Não só Libertadores, mas tem também regra nesse sentido para disputar a Série A do Brasileirão. Então tá na hora do clube se coçar, adiantar essa coisa e montar um time que seja minimamente competitivo, o que se torna cada vez mais complicado a partir do momento que, se o Cruzeiro conseguisse contratar todo mundo, montar um time e tudo, ia ter um mês para treinar, na melhor das hipóteses. Então assim, não se monta time dessa forma, né? Convenhamos, não se sabe se vai fazer peneirada para achar jogadora, não sabe se vão contratar jogadoras de outros clubes. Enfim, tá uma zona do caralho, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, e eu fico bem triste que o Cruzeiro teve muito tempo para resolver essa situação e acabou empurrando com a barriga, não resolveu nada, agora vai ter que correr contra o relógio. Bom galera, esses são os temas de hoje. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa os comentários para deixar suas opiniões sobre cada uma das diversas questões que a gente abordou aí, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!